Hoje, na nossa aula de História e Geografia, nós iremos estudar as páginas 110 a 114. O tema é de quarteirão em quarteirão surgem os bairros, ok? Nós já estudamos que as ruas e as avenidas fazem parte das cidades e que essas sofrem muitas mudanças com o decorrer do tempo. Agora, nós vamos estudar os bairros e a sua história. Vamos estudar então? Agora nós vamos para o nosso livro. Vamos iniciar então a nossa aula de História e Geografia, página 110, módulo 7. Coloque a data de hoje, dia 3/6/2020. De quarteirão em quarteirão surgem os bairros. Você estudou que as ruas e as avenidas fazem parte da cidade e, com o tempo, podem passar por muitas mudanças. Agora, você conhecerá os bairros. Observe essa imagem. Então, olhem só, aqui nós temos, a vista aérea do bairro Pinheiros, que fica na cidade de São Paulo. Então, olha só, crianças, nessa imagem aqui, vocês podem ver as ruas, olha só. Aqui nós temos provavelmente avenida, trocar ideias. Os bairros fazem parte da paisagem de uma cidade. Mas afinal, o que é um bairro? Apresente hipóteses com base no que você observou na imagem acima. Então, gente, o que será um bairro? De acordo com o que vocês já sabem. Vamos pensar um pouquinho? Isso, quem respondeu que um bairro é um conjunto de quarteirões, acertou. E agora nós vamos dar sequência aos nossos estudos para a gente saber um pouquinho mais sobre os bairros. Vamos agora então para a página 111. Os bairros da cidade. Bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas. A maioria das cidades no nosso país é dividida em vários bairros. Assim como as ruas, os bairros podem mudar com o tempo e cada bairro tem características próprias. Vamos descobrir algumas características dos bairros fazendo as atividades a seguir. Então, olha só, vamos para a primeira atividade. Os textos apresentados a seguir são fictícios. Leia-os como se as pessoas realmente tivessem escrito sobre o bairro onde moram ou trabalham. O que é fictício? É uma coisa inventada, uma coisa imaginada, certo? Então vamos lá para a nossa atividade. Depois de ler os textos, o que vocês irão fazer? Vocês vão grifar com lápis azul os trechos que falam sobre o tipo de construção, com lápis laranja, os trechos que falam sobre os estabelecimentos comerciais e os serviços médicos. Com lápis verde, os trechos que falam sobre os serviços, que são os benefícios como transporte, luz, escola, farmácias, padaria e etc., que o bairro não tem. E com lápis rosa, vocês irão grifar os trechos que falam sobre os estabelecimentos industriais. Vamos então para a leitura do texto 1. No bairro em que eu moro, a maioria das casas é térrea. Ele é todo asfaltado e as casas têm água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. As crianças brincam na rua quando voltam da escola, que é no bairro mesmo. Lá é bem tranquilo, todos se conhecem e se ajudam. Tem padaria em que podemos comprar pão quente, mercado e uma praça bem cuidada. A Associação de Moradores está tentando montar uma biblioteca para todos os ares, crianças, jovens e idosos. Vamos para a próxima página. Vamos então fazer a leitura do texto 2. No meu bairro, a maioria das casas é feita com resto de material de construção, tábuas e papelão. Aqui não tem água encanada nem esgoto. Luz elétrica tem, mas o asfalto ainda não chegou. Quando chove, as ruas ficam que é só lama.
Estamos pedindo à prefeitura que construa um posto de saúde, mas está demorando. A creche é boa, mas não há vagas para todas as crianças que precisam dela. Vamos então fazer a leitura do texto 3. Trabalho em um bairro onde as ruas são asfaltadas, há rede de esgoto e luz elétrica. Existem muitas lojas, prédios com escritórios, clínicas médicas e bancos, mas não há residências. De segunda-feira a sábado, o movimento de pessoas e carros é muito intenso, mas no domingo o bairro fica deserto. Dá até para contar nos dedos de uma mão as pessoas que a gente vê pelas ruas. Vamos para a leitura do texto 4. Aqui no bairro onde eu trabalho, não há residências, lojas, shoppings, hospitais ou restaurantes. Há apenas indústrias. Tem energia elétrica e as ruas são asfaltadas. Eu e meu amigo Chico utilizamos ônibus para chegar até aqui. Ele desce do ônibus antes de mim, porque trabalha em outra fábrica. Como não dá para almoçar em casa, pois os bairros residenciais ficam longe daqui, a maioria das fábricas tem restaurante próprio e um espaço em que é possível esquentar a comida trazida de casa. Ok? Olha só, crianças, depois de feita a leitura de todos os textos, nós vamos voltar nesses textos para grifar o que está sendo pedido lá na atividade 1, certo? Então, ó, essa atividade a tia vai fazer junto com vocês. Então, crianças, aqui no texto 1, nós grifamos de azul, onde está escrito o tipo de construção, que são as casas, que são construídos no térreo, na terra, ok? De laranja, aqui são os estabelecimentos comerciais que existem nesse bairro do texto 1, tá? Vamos então agora para o texto 2 e fazer as anotações e grifar também, tá bom? Vamos lá para o texto 2. Aqui no texto 2, olha só, nós temos como construção casas também, certo? Nós grifamos de azul e de verde, vamos ver lá em cima, e de verde, aqui está falando sobre os serviços que são oferecidos, né, nos bairros, como transporte, luz, padaria, escolas. Vamos para o texto 3. O texto 3 está falando que as construções, a maioria das construções desse bairro são prédios, ok? E os estabelecimentos que existem lá, que vocês vão grifar de laranja, são lojas, escritórios, clínicas médicas e bancos, tudo bem? Lá no texto 4, está falando dos serviços oferecidos nesse bairro, que vocês irão grifar de verde, que são lojas, shoppings, hospitais ou restaurantes. E esse bairro aqui não tem casas, tem apenas indústrias. Então, vocês irão grifar de rosa. Tudo bem? Vamos agora retornar para nossas atividades. Então, crianças, depois de realizadas as anotações e grifado os trechos dos textos lidos, agora vamos para a atividade 2. Vamos ler então o que diz a atividade 2. Depois de ler e marcar os textos, responda: todos os bairros têm o mesmo tipo de construção? Então, olha só, a gente grifou lá, não grifou? Todos os bairros têm o mesmo tipo de construção? Não, né, gente? A gente percebeu o quê? Que tem bairros que têm casas, outros têm casas e prédios comerciais e outros também têm apenas indústrias, ok? Vamos para a atividade 3. Classifique os bairros citados nos textos em residencial, vocês irão colocar o R, industrial, vocês irão colocar o I, e comercial, a letrinha C. Em seguida, vocês vão justificar as hipóteses de vocês.
tá bom? Então, vamos lá. No texto 1, tá? Vamos voltar lá no texto 1. Aqui, ó, no texto 1, tem o predomínio do quê? De casas, certo? Então, tem apenas casas. Então, é um bairro residencial, ok? O texto 2, ele também tem o predomínio de casas. Então, nós também vamos colocar o R de residencial, porque tem o predomínio de casas. O texto 3, qual que é o predomínio aqui de construções? São os prédios, certo? Então, aqui o predomínio são o quê? São lojas, escritórios, clínicas médicas. Então, aqui no texto 3, nós vamos colocar a letrinha C. No texto 4, está falando que não há residências nesse bairro, né? O predomínio lá é de indústrias. Então, lá no que corresponde ao texto 4, vocês irão colocar a letrinha I. E por quê? Porque no bairro há o predomínio de indústrias. Vamos voltar lá para a página da atividade, certo? Então, ó, relembrando, o texto 1, nós temos o predomínio de residências. Nós vamos colocar a letrinha R aqui. No texto 2, também residências, são casas. Vocês vão colocar a letra R e vocês vão colocar a justificativa na frente. No texto 3, nós vimos que lá o predomínio são de prédios comerciais, de lojas, né, de clínicas. Então, aqui no texto 3, vocês irão colocar a letrinha C. E no texto 4, nós vimos que o predomínio de lá são as indústrias, que não há residências no texto 4, ok? Vamos para a atividade 4. Quais são as semelhanças entre os bairros descritos nos textos 1 e 2? Se a gente ver aqui o que a gente colocou na resposta da 3, a gente já vai conseguir responder aqui o item 4. A semelhança que tem é o quê? Que os dois bairros são residenciais. Atividade 5. E quais são as diferenças entre eles? Então, crianças, prestem atenção. O bairro, lá no texto 1, o bairro do texto 1, ele tem ruas asfaltadas, comércio e praça bem cuidada. Além disso, as casas têm água encanada, rede de esgoto e luz elétrica. No bairro 2, as casas são feitas com restos de material de construção, tábuas e papelão. Não há água encanada, esgoto, posto de saúde e asfalto. E embora exista uma creche, não há vagas para todas as crianças, certo? Então, vocês irão escrever aqui com as palavrinhas de vocês. A tia já deu dicas aí para vocês responderem, tá? Vamos, então, para a próxima página 114. Na página 114, então, nós vamos ler aqui, prestem atenção. A população dos bairros da cidade tem direito às ruas pavimentadas, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, escola, creche, posto de saúde, segurança, áreas de lazer, transporte e luz elétrica. Esses serviços, construídos e mantidos pela prefeitura ou pelos governos estadual e federal, são chamados de serviços públicos. Tudo bem? Então, preste atenção. Até a água que sai da torneira, a luz que acende na sala de aula, são parte desses serviços públicos, tá bom? Para que esses serviços funcionem, existe toda uma infraestrutura que nem sempre é percebido pelos usuários, como a captação, o tratamento e encanamento da água, a colocação de postes, de lâmpada, a fiação elétrica,
além da construção de usinas hidrelétricas, tá? Esses serviços que eu estou falando aqui com vocês, eles são chamados de públicos porque eles são planejados, eles são construídos e mantidos pelo poder público, pelos governos tanto municipal quanto estadual ou federal, certo? E o planejamento, a execução e a manutenção deles são feitos com o dinheiro dos impostos, como no caso dos postos de saúde, ou pela cobrança mensal aos usuários, como no caso da conta de água, tá bom? Só para vocês terem uma ideia o que são esses serviços públicos, tá? Agora vamos para a atividade 2, para vocês fazerem aqui então, prestem atenção. Agora você vai montar a representação de um bairro com vários serviços públicos. Para isso, siga essas etapas. Recorte os anexos 1 e 2, monte a representação do bairro e dos serviços públicos, recorte o anexo 3, que são as legendas correspondentes aos serviços públicos, e encontre o lugar correto de cada legenda, tá? Então, crianças, preste atenção. Vamos lá para os anexos de História e Geografia, tá bom? Esses anexos, eles se encontram no finalzinho da apostila de vocês. Eu vou mostrar para vocês quais são os anexos. Olha só, crianças, vocês irão recortar esse anexo, certo? Vocês também irão recortar esse outro anexo, tá? Depois que vocês recortarem, vocês vão juntar, vocês vão colar em um só, vai formar um desenho só. Depois que vocês colarem, vocês irão para o anexo 3. Então, criança, esse aqui é o anexo 3. E vocês irão recortar cada legenda que está aqui e colar lá naquelas imagens que vocês também já tiraram do anexo em seus respectivos lugares, ok? Olhem só, crianças, aqueles anexos, né, da atividade, vocês vão colar e vai ficar dessa forma aqui, ó. A tia tá mostrando para vocês o modelinho. Vocês vão juntar, né, uma folha na outra e depois vocês irão colocar aqui as legendas, igual tá aqui, ok? Então, olha só, aqui nós temos uma quadra, então qual que é a legenda aqui pertinente? A área de lazer, local e diversão e convivência. O hospital, nós temos aqui a biblioteca, nós temos aqui a coleta de lixo, a limpeza, a pavimentação, né? A rua pavimentada e o revestimento das ruas. Nós temos aqui a delegacia, aqui o transporte, a creche, a rede de esgoto que leva a água utilizada nas residências, a sinalização de trânsito, que regula a circulação das pessoas e dos veículos, a escola, o posto de saúde e o abastecimento de água e os serviços responsáveis por levar água encanada para as ruas e para as moradias também, tá? Então, eu vou mandar um modelinho desse aqui para vocês se localizarem e colar certinho as legendas em casa, tá bom? Então, por hoje, nós vamos encerrar a nossa aula de História e Geografia.